Você que pode abrir comigo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois desse período de adoração ao Senhor, continue mantendo essa chama acesa. O Senhor tem uma palavra. Deus tem uma palavra para você nessa noite. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela muda destinos, ela transforma. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quando Paulo escreve essa epístola, ele escreve para corrigir, chamar a atenção da igreja dos primeiros erros doutrinários que ele tratou na primeira, e ele vem chancelando na segunda carta aos Tessalonicenses. Quem achou diz amém. A palavra de Deus diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar consultando. Eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Cristo. Quantos de nós nos atentamos para esse assunto? Quantos de nós estamos preparados para a vinda de Cristo? A primeira pergunta para você nessa noite é: você está preparado para a vinda de Cristo? E se o Senhor o chamar hoje, você está preparado? Se o Senhor o chamar hoje, você sabe para onde você irá? A igreja, já naquela época, estava dividida, estava tendo discussões, e nós muitas das vezes, hoje também,
nos apegamos porque nós estamos na era da informação, nunca teve-se tanta informação como nós temos hoje, mas nós também nunca tivemos tão pouca formação como nós temos nos dias de hoje. Nós somos levados muitas vezes por qualquer vento de doutrina e deixamos de nos apegar à verdade, deixamos de nos aprofundar na verdade, deixamos de nos apegar, e por qualquer vento de doutrina que se sopra, nós às vezes somos levados. Eu quero trazer para você nessa noite uma convicção da parte de Deus, que nós precisamos entender que é uma verdade sublime, que é uma ordenança, que quer queira, quer não, o Senhor voltará. Isso é real. Em qualquer linha doutrinária, o Senhor voltará. Às vezes nós que somos oriundos do pentecostalismo, oriundos da teologia dispensacionalista, muitas das vezes entramos em grandes discussões se haverá ou não haverá arrebatamento, se o Senhor voltará para a igreja e levará, arrebatar a igreja antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, a igreja passará ou não pela tribulação. E nós temos especialistas em todas as linhas teológicas, santos homens de Deus, piedosos, que viveram muito mais do que eu e você, uma vida de piedade e de devoção, e que defendem tanto uma quanto outra, mas ninguém dispensa e entende, e é contra a volta de Jesus. Jesus voltará. Se a igreja passará a tribulação ou não, eu não sei, mas que Jesus voltará, Ele voltará. Que Jesus arrebatará a igreja, arrebatará. Que o Senhor haverá um tribunal e uma condenação para quem não o segue, aleluias. E haverá a grande bonança, a grande salvação para aqueles que o seguem. Isso é fato, isso é lei, isso não é discutível, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso não muda, independente da linha teológica, da crença dispensacionalista, tradicional, arminiano ou calvinista. A ordem de Deus é essa: Ele voltará e virá rei reinante e buscará a tua igreja. Um dos grandes reformadores da igreja, os eruditos dizem que se Lutero reformou a igreja, John Calvino implantou, uma das mentes mais brilhantes. Mas a hora que você pega todos os tratados de Calvino, Calvino não comentou o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, pastor Renato. Por quê? Porque ele dizia que ele não tinha convicções suficientes para defender a tese. Mas de uma coisa era garantido, e isso ele falou e ele comentou em todas as epístolas da Bíblia: é fato, o Senhor voltará. Jesus Cristo, é seguro que Ele voltará. Então, o primeiro conselho que eu tenho para você nessa noite é: quando o teu raciocínio ou a tua capacidade intelectual não conseguir discernir mais além desse fato, tenha uma resposta: eu creio. Pastor, se a igreja vai passar a grande tribulação ou será arrebatada, eu não sei, mas eu creio que ela vai subir. Eu creio que ela irá subir. Se Jesus voltará para a igreja e depois com a igreja
eu também não sei, mas que Ele voltará, e Ele arrebatará a igreja. Às vezes nós precisamos deixar de entrar em discussões que não vamos chegar a lugar nenhum. E no lugar dessas discussões nós devemos crer somente. Deuteronômio 29 diz que há muitas coisas que são segredos de Deus, não foram revelados aos homens. Segredos de Deus, que Ele guarda para nós, quando nós formos arrebatados, quando nós subirmos para a glória. Então eu quero dizer para você nessa noite: creia, não se preocupe em discutir, creia. Não tenho resposta, nós não temos todas as respostas. Às vezes as pessoas querem nos pressionar, pastor Edmilson, mas o senhor não sabe, eu não tenho todas as respostas. E quando eu não tenho eu creio, porque o Senhor voltará, Ele virá, a Rei reinante, e a palavra de Deus diz que Ele virá de 5 formas surpreendentes, que nós não conseguimos, na nossa pequenez de mente, contemplar, de tão rápido e tão inoportuno e tão urgente que será a sua vinda. O ser humano não consegue discernir, mas a palavra de Deus diz que Ele voltará num piscar de olhos. É menos de 1/4 de tempo, de 1/1000 de segundo. Você consegue calcular isso? Não. Assim será a volta. Ela também diz que Ele virá como um raio que bate do oriente para o ocidente. Você só escuta o barulho quando você assusta. O clarão apareceu. É a vinda dele. Aleluias. Nós precisamos crer. E essa é a volta dele. E Paulo agora começa dizendo aos Tessalonicenses, e a primeira coisa que ele chama a atenção da igreja, e ele fala conosco nessa noite, não vos abaleis, não vos perturbeis do vosso entendimento. Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, quando eu estava convosco, eu já falava isso, não deixa ninguém abalar a fé de vocês. Não deixa ninguém tirar vocês do prumo do que antes eu vos tenho dito. Paulo está dizendo: cuidado com o engano, porque nem tudo que parece espiritual é de Deus. Pode até ser espiritual, mas nem tudo é de Deus. Cuidado. Cuidado. Paulo vem falando de 3 fontes de engano: espírito, palavras e cartas, que eram os modos de comunicação daqueles dias. Hoje nós temos fontes de informações grandiosíssimas. Hoje, se uma coisa acontece do outro lado do mundo, no mesmo instante, você pode receber um vídeo, uma mensagem de WhatsApp ou de qualquer outra fonte de aplicativo. Você também manda informação. Nós nunca tivemos numa era tão forte de informação, de mensagens. Mas ao mesmo tempo, nós nunca tivemos numa era onde se busca tão pouco a revelação. Temos tanta informação e temos tão pouca revelação. Revelação de Deus, revelação da sua palavra, revelação do céu, aquela glória, aquele poder. Perdemos a busca, achando que podemos substituí-la. Amado, preste atenção,
Quem não conhece, não está firmado na verdade, é levado por qualquer voz, acredita em qualquer coisa. Acredita em qualquer coisa. Às vezes hoje nós somos mais influenciados pelas questões que nós vemos nas mídias sociais do que pela palavra de Deus. Quantas das vezes nós vemos tantos falsos pregadores e não confrontamos nada com a verdade? Quantas vezes eu seguia determinados pregadores, mas a hora que você começa a observar e submeter ao cunho da palavra, eu falo, opa, espera aí já não dá mais, Paulo vem dizendo que o primeiro sinal, preste atenção nisso aqui, primeiro sinal da volta de Cristo, chama-se apostasia. O que é isso, pastor? Apostasia não é o mundo piorando lá fora, lá já está entregue, nós já sabemos, lá já está entregue. Quanto mais a gente olha, mais a gente desacredita da humanidade. Apostasia, irmãos, coloca a mão no teu coração, hein? Coloca a mão. É eu e você piorando na fé. Fala, Senhor, guarda o meu coração. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, guarda o meu coração. O primeiro sinal de que Cristo está às portas, e nós não vemos isso em escala global, como nós estamos vendo agora. Ela não acontece de uma vez, ela é gradatível e às vezes imperceptível. Você para de orar, para de buscar, para de sentir fome de Deus, para de nutrir a sua alma, e quando você percebe, já está longe. Responde aí para você, tem quanto tempo que você não tira um tempo de consagração a Deus? Consagração é difícil de jejum, é diferente de jejum. Agora um jejum com consagração ou uma consagração e jejum, quanto tempo você não faz isso? Fala para mim. Não fala para mim, não, fala para você mesmo. Quanto tempo você não fala assim, eu vou me trancar por determinadas horas e ninguém me perturba, eu não atendo celular, eu não atendo telefone, eu não vejo televisão, eu não tiro nada desse tempo, é meu e Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar. Amados, ninguém abandona a fé de repente, é um afastamento paulatino e silencioso. O esfriamento ele começa quando Deus deixa de ser prioridade. Quanto tempo você não se consagra, você não dá uma prioridade a Deus? Apostasia, ela é entendido como um abandono consciente e deliberado da fé verdadeira antes da volta de Cristo. Não é apenas alguém que esfria espiritualmente, mas é alguém que rejeita aquilo que um dia professou como fé. Afastamento, deserção, abandono, rebelião. Paulo ele ensina que antes da manifestação do anticristo ocorrerá uma apostasia na igreja, e tudo está preparado. Quero te confrontar mais um pouco. Quem aqui ouviu falar da guerra do Irã?
Agora, quem aqui ouviu falar da igreja perseguida no Irã? A igreja brasileira cresce a ridículos, isso é estatística, viu gente? Pesquisa. Ridículos 0,4% ao ano, igreja brasileira. Igreja perseguida do Irã cresce 20% ao ano. Já foram mortos mais de 4.000 crentes somente este ano na igreja perseguida do Irã. Quantos de nós sabemos disso? Igreja perseguida na Nigéria, mais de 3.000 mortos, pastores e igrejas inteiras sendo enterrados vivos. A internet não manifesta isso, um ou outro, e nós não estamos, eu não vou nem dizer ajudando, nós não estamos nem orando. Igrejas estão sendo postas fogo com os crentes lá dentro. A janela 1040 continua mais forte do que nunca, mais de 30 países perseguindo cristãos. E nós não estamos nos importando mais com o próximo, com a igreja perseguida, com a igreja de Cristo, como eu e você. Coreia do Norte, se achar uma pessoa da família com Bíblia, essa pessoa vai ser morta e a família vai ser levada para campos de trabalho forçado o resto da vida. Pastor, quando foi que está acontecendo isso? Agora, irmão. Agora. E como eu e você estamos? O amor se esfriar faz parte da apostasia. O Senhor já tinha falado conosco em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esse esfriamento é um esfriamento espiritual. Ele é visto como início de um processo que pode culminar em apostasia, quando a pessoa rejeita definitivamente a fé. Apostasia, ela pode começar de várias maneiras: esfriamento da fé, desprezo pela autoridade da Bíblia, aceitação de falsas doutrinas, rejeição da santidade, substituição da verdade pelos valores do mundo, apoio à perseguição aos que permanecem fiéis. Pastor, não apoio não apoio, mas você ajuda. E aquele que permanece fiel, você é com ele? Quem cala consente. O despertar do Espírito Santo hoje é para aquele que Jesus também falou em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, este será perseverar, é permanecer firme na palavra, é discernir os falsos ensinos, é cultivar uma vida de oração, é amar a verdade, é perseverar em Cristo até o final. Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Aquele que nos prometeu, ele voltará.
Responda para você mesmo: hoje, você está mais perto ou mais longe da sua fé, da presença de Cristo, da presença de Deus, de quando você o aceitou? Quem aqui não aceitou a Jesus cheio do fogo, impelido pelo Espírito Santo, movido por Deus? E aí o Espírito Santo hoje te pergunta: você está mais perto ou mais longe do que você já esteve? Querido, a apostasia, ela vai nos esfriar sem nós, muitas das vezes, não percebermos. E nós trocamos a certeza, muitas das vezes, pelo sentimento. Depois da apostasia, Paulo vem nos chamando a atenção também para o homem da iniquidade. Existem 3 interpretações para esse homem da iniquidade. Paulo fala que depois da apostasia é necessário para que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em todos os tempos houve perseguição à igreja de Cristo. E a igreja que mais cresceu sempre foi a igreja perseguida. Então, o Senhor, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vem relatando que nós precisamos vigiar, e aí ele traz esses conselhos. Olha, é uma escala. Primeiro, não abale a sua fé por qualquer vento de doutrina. Mantenha-se firme, apegado na palavra. Segundo, cuidado com a apostasia. Vai esfriar a fé. Irmão não está mais gostando de irmão. Nós não vamos nos preocupar mais com o sofrimento do próximo. E o sofrimento da igreja: não é comigo, não vou me preocupar. Está perseguindo, não está me perseguindo, está perseguindo o irmão lá da outra congregação, é do outro ministério, não é comigo. Apostasia, Paulo está falando, cuidado, porque isso vai trazer um esfriamento. E quando essas coisas acontecerem, preste atenção, se manifestará aí o homem do pecado. Ele pode aparecer e ser representado por uma figura de um ser político e espiritual, um grande líder. Pode. Muitos dizem que ele está se preparando. Algumas pessoas ao longo da história, talvez até muitos homens de Deus, piedosos na graça, ousaram falar de algumas figuras e erraram. Não deixaram de ser homens de Deus por isso, mas erraram. Agora, se a gente tem o cuidado de entender que pode ser sim uma figura de um homem que pode aparecer manifestando, trazendo paz, falando isso ou aquilo, mas isso também pode ser um sistema. E esse sistema pode estar trabalhando infiltrado em toda a humanidade para desvirtuar a igreja de Cristo. Nem por isso ele pode aparecer como uma figura, ou o sistema também pode preparar todo o terreno para daí se revelar o filho da iniquidade. Se nós acreditarmos nisso, João confirma isso em Apocalipse capítulo 13. Alguns estudiosos dizem que ele exercerá grande influência política e espiritual, enganará muitas nações, será visto inicialmente como um homem de paz, mas depois ele exigirá adoração, perseguirá o povo de Deus e será destruído por Cristo na sua vinda. Essa interpretação de um homem, ela está relacionada agora, o que nós lemos de 2 Tessalonicenses 2, também está relacionada com Daniel 7, com Daniel 9, Daniel 11, Mateus 24 e Apocalipse 13.
mas ela também pode ser uma figura representativa, ou pode ser até combinado os dois. Agora nós precisamos observar esses pontos e nos atentarmos para isso e reavaliarmos a nossa vida para saber se nós estamos incluídos nesse movimento diabólico e satânico, para escaparmos disso enquanto é tempo, porque somos igreja de Cristo e esperamos a volta dele. Paulo vem dizendo, nos afirmando: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas. 2 Tessalonicenses 2,15. Só não será enganado quem estiver firmado na verdade, na palavra, na rocha. Esse não será enganado. Será que nós estamos firmados? Será que nós estamos de fato firmes? Pastor Edmilson abriu o culto hoje dizendo que é o primeiro dia da semana, pelo nosso calendário, que nós venhamos a estar firmes. Se você tiver caneta e papel, anote essa verdade. Não é e nunca foi a falta de ensino. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, não é falta de ensino. É falta de prática. É falta de prática. A igreja nunca deixou de ensinar. A igreja nunca deixou de advertir. Os pastores nunca deixou de orar. Nunca deixou de subir no púlpito e te falar que verdades são verdades. Não negociamos. Pecado é pecado. Continua sendo pecado. Nós não negociamos. Pecado é pecado. Preceitos de Deus são preceitos de Deus. A Bíblia não mudou. E nós não vamos negociar as verdades eternas. Agora, não adianta você até ter convicção se você não praticar. Nunca foi falta de ensino. Repita comigo: Bíblia fechada. Bíblia fechada é mente aberta para o erro. Fala mais forte agora: Bíblia fechada é mente aberta para o erro. Nunca foi falta de ensinar, sempre foi falta de praticar. A igreja forte que vai resistir à apostasia, que vai resistir ao homem da iniquidade, que vai permanecer debaixo do fogo, que vai permanecer debaixo da graça, aguardando a vinda do eterno. É a igreja que não abandonou as verdades de Deus, que manteve a Bíblia aberta, que manteve a prática, que não abriu mão dos preceitos, que manteve o joelho, que manteve a oração, que manteve a adoração, que manteve o seu coração aquecido na fé. Aleluias. Enquanto o grupo de louvor sobe para nós louvarmos a Deus com você e também orarmos, eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, como você estaria?
Será que essa apostasia, esse gelo espiritual, esse frio, essa falta de empatia com o sofrimento alheio do ser humano? Às vezes eu me lembro aqui de um videozinho que eu assisti, coisa simples, só para eu tentar ilustrar para você. Se você não segue, comece a seguir. Tem uma pastora, ela é conhecida como Tia Jo, Joana Bentes, uma mulher de Deus. Ela gravou um vídeo chorando que ela foi para uma missão na África. Ela tem uma agência missionária chamada Até Que Todos Saibam, e ela está fazendo missão no Malawi. E brasileiro que vai fazer missão na África tem que ter o coração preparado. Juntaram ajuda, a agência missionária enviou, ela foi com vários pastores, vários irmãos, e foi levando uma grande ajuda para o Malawi. Chegando lá, eles abraçaram uma igreja, então tinha uma creche, e a creche com meia paredinha e grade, o restante, pastor. E a igreja, ela foi mandando ajuda daqui para lá, e eles angariaram mais ou menos umas 200, repete comigo, 200 crianças. E ela chegou lá com ajuda para essas 200 crianças. E eles fazendo um culto ao ar livre, e aquela bênção. E aí chegou na hora do almoço, eles servindo comida para todas as crianças. Ela pega e filma, ela estava de costas para a grade. Quando ela vira para a grade, tinha criança pendurada, caindo por cima da grade. Ela estava ajudando 200 lá dentro, tinha mais de 1000 lá fora. Aí uma criancinha de uns 5, 6 anos, na fila, ele recebeu o prato de comida. E aí ele não sentou para comer. Ele foi lá na grade e começou a dividir com os outros. Não deu muito. Dividiu para uns 3 ou 4. A missionária voltou arrasada. É muito difícil ajudar na África, mas nós precisamos nos incomodar com o próximo. Até que ponto a dor e o sofrimento do próximo, eles nos afetam? Então eu quero te chamar nessa noite a você fazer essas perguntas para você.